Histórias do Caminho, os Mártires do Cristianismo de Lyon. Maravilhosas visões. Ao psicografar o belo livro Ave, Cristo, de Emmanuel, obra histórica, que nos rememora uma fase do terceiro século ainda inédita referta de ensinamentos cristãos, por isto que comove e esclarece quem a lê, o Chico nos declara que, nesta ocasião, receberá muitas graças, entre as quais as de maravilhosas visões. Emmanuel colocava-lhe diante dos olhos os quadros mais emocionantes da perseguição aos cristãos e pedia que os olhasse com atenção. E via, então, em quadros aumentados, as figuras marcantes dos mártires, perseguidos por amor ao emissário celeste. Guardou, entre outras, a visão extraordinária de São Inácio de Antioquia, chegando a Roma, acorrentado e, à entrada da cidade eterna, parar e sorrir. Os guardas, que o acompanham, surpreendem-se e o advertem. Por que sorri, quando daqui a instantes, será martirizado com outros rebeldes? E, o santo, calmo e feliz, responde-lhes: estou sorrindo pelo que vejo e me conforta, pois chego à conclusão de que Deus é mesmo bom. Se permitiu que os pagãos levantassem, na terra, essa maravilha, que é Roma, que não reservará ele aos seus veros servidores. E, empurrado pelos guardas, partiu, sereno e grande na fé, a caminho do suplício e onde deveria ganhar as asas da sua libertação e o prêmio de seu testemunho de amor a Jesus. Os valorosos e quase esquecidos mártires de Lyon. Ave, Cristo. Os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Nas páginas históricas da Revista Espírita de outubro de 1861, artigo 2º, item I, banquete oferecido ao Sr. Allan Kardec pelos vários grupos de espíritas lioneses, a 19 de setembro de 1861, Epístola de Erasto aos espíritas lioneses, lida no banquete de 19 de setembro de 1861, página 319, encontramos uma profunda mensagem do espírito Erasto, dirigida a esses espiritistas, dentro do contexto da segunda viagem espírita que Allan Kardec realizou a Lyon e região, a fim de divulgar e consolidar a doutrina nascente. A referida epístola havia sido recebida em Paris, na Société Parisienne des Études Spirites, antes do incansável codificador encetar a sua viagem a Lyon, distante de Paris aproximadamente 450 quilômetros. Portanto, percebamos a notável programação, disciplina e organização, tanto dos espíritos comunicantes, dos médiuns da SPE, como do preclaro mestre de Lyon. Quem foi Erasto? Segundo nossas pesquisas, registradas na nota do tradutor número 413 da nossa versão da Revue Spirit de 1861, do francês para o espanhol, Erasto foi discípulo e colaborador de São Paulo, acompanhando-o a Éfeso, em torno do ano 54, cidade que se encontrava no roteiro da terceira viagem missionária do apóstolo dos gentios, ajudando-o igualmente na Macedônia, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 22. Encontramos também breves dados e citações na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 20, Erasto em Corinto, escrita quando o apóstolo se encontra prisioneiro em Roma, e na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 23, Erasto como procurador ou tesoureiro da cidade de Corinto, conforme consta na saudação final. Considerando, então, a estreita e antiga relação de Erasto com o apóstolo Paulo de Tarso, desde 1800 anos, contando de 1861, ano da próxima mensagem, é o próprio espírito Erasto que se auto-identifica como sendo discípulo de São Paulo, conforme dizeres de sua autoria, registrados por Kardec na revista espírita citada. Hoje, caros discípulos, aquele que foi sagrado por São Paulo vem dizer-vos que vossa missão é sempre a mesma, porque o paganismo romano, sempre de pé, sempre vivais, ainda enlaça o mundo, como a era enlaça o carvalho. Na seara espiritista, Erasto é um dos espíritos iniciadores do espiritismo na França, conforme a citada revista, página 319, isto é, um dos valorosos espíritos que compõem a pleiade da codificação kardeciana, qualificado expoente cujas mensagens doutrinárias são muito apreciadas, podendo ser encontradas facilmente em O Livro dos Médiuns, em O Evangelho segundo o Espiritismo e na Revista Espírita. A Pleiade ou Falange Leonesa.
No primeiro e profundo parágrafo da mencionada revista de setembro de 1861, o espírito Erasto cita vários mártires de Lyon e também diversos espíritos da Pleiade Leonesa, guias e protetores do movimento espírita lionês que, de maneira profícua, secundavam os esforços ingentes da SPE, sediada na capital, sendo Lyon, ou Lyon, a sudeste da França, a segunda maior cidade francesa, à época. Reproduzimos o parágrafo referido, riquíssimo em informações históricas e biográficas, principalmente visando o objeto de estudo do nosso artigo, que é a identificação de vários mártires de Lyon e de Vienne. Não é sem a mais suave emoção que venho entreter-me convosco, caros espíritas do grupo lionês. Num meio como o vosso, onde todas as camadas se confundem, onde todas as condições sociais se dão as mãos, sinto-me cheio de ternura e de simpatia, e feliz por vos poder anunciar que nós todos, que somos os iniciadores do Espiritismo na França, assistiremos com muito viva alegria os vossos ágapes fraternos, aos quais fomos convidados por João e Irineu, vossos eminentes guias espirituais. Ah! Essas ágapes despertam em meu coração a lembrança daqueles em que todos nos reuníamos, há 1800 anos, quando combatíamos os costumes dissolutos do paganismo romano, e quando já comentávamos os ensinos e as parábolas do Filho do Homem, morto para a propagação da ideia santa, sobre o madeiro da infâmia. Meus amigos, se o Altíssimo, por efeito de sua infinita misericórdia, permitisse que a lembrança do passado pudesse brilhar um instante em vossa memória entorpecida, recordar-vos-ieis dessa época, ilustrada pelos santos mártires da Pleiade Leonesa. Sanctus, Alexandre, Atali, Episode, a doce e corajosa Blandine, Irineu o bispo audaz, de cujo cortejo muitos de vós então participáveis, aplaudindo seu heroísmo e cantando louvores ao Senhor. Também vos lembraríeis de que vários dos que me ouvem regaram com seu sangue a terra leonesa, esta terra fecunda que Eucher e Gregório de Tours chamaram de pátria dos mártires. Não vô-los nomearei, mas podeis considerar os que, em vossos grupos, desempenham uma missão, um apostolado, como tendo sido mártires da propagação da ideia igualitária, ensinada do alto do Gólgota pelo nosso Cristo bem-amado. Hoje, caros discípulos, aquele que foi sagrado por São Paulo vem dizer-vos que vossa missão é sempre a mesma, porque o paganismo romano, sempre de pé, sempre vivais, ainda enlaça o mundo, como a era enlaça o carvalho. Deveis, pois, espalhar entre os vossos irmãos infelizes, escravos de suas paixões ou das paixões alheias, a santa e consoladora doutrina que meus amigos e eu viemos revelar-vos por nossos médios de todos os países. Não obstante, constatamos que os tempos progrediram, que os costumes já não são os mesmos e que a humanidade cresceu, porque hoje, se fosseis vítimas de perseguição, esta não emanaria mais de um poder tirânico e invejoso, como ao tempo da Igreja primitiva, mas de interesses coligados contra a ideia e contra vós, os apóstolos da ideia. Ao encerrar sua belíssima epístola aos espíritas lioneses, o espírito Erasto fornece novas e preciosas informações históricas e doutrinárias, que voltamos a destacar para nossa elucidação. A João, a Irineu, a Blandine, bem como a todos os vossos espíritos protetores incumbe a tarefa de vos premunir de agora em diante contra os falsos profetas da erraticidade. O grande Espírito emancipador que preside aos nossos trabalhos sob o olhar do Todo-Poderoso proverá isso, podeis crer-me. Quanto a mim, embora esteja mais particularmente ligado aos grupos parisienses, virei algumas vezes entreter-me convosco e acompanharei sempre com interesse os vossos trabalhos particulares. Esperamos muito da província leonesa, e sabemos que não faltareis, nem uns nem outros, às vossas respectivas missões. Lembrai-vos de que o cristianismo, trazido pelas legiões cesaristas, lançou, há quase 2000 anos, as primeiras sementes da renovação cristã em Vienne e Lyon, de onde se propagaram rapidamente a Gália do Norte. Hoje o progresso deve realizar-se numa radiação nova, isto é, do norte para o sul. A obra, pois, lioneses. É preciso que a verdade triunfe, e não é sem uma legítima impaciência que esperamos a hora em que soará a trombeta de prata que nos anunciará o vosso primeiro combate e a vossa primeira vitória. Agora deixai-me agradecer-vos o recolhimento com que me escutastes e a simpática acolhida que nos concedestes. Que Deus Todo-Poderoso, Senhor de nós todos, nos conceda a sua benevolência e espalhe sobre vós e sobre o seu servo muito humilde os tesouros de sua misericórdia infinita. Adeus, lioneses. Eu vos bendigo. Erasto.
Contexto histórico dos cristãos primitivos. Notemos que Erasto deixa entrever a possibilidade de que muitos espíritas presentes a esse ágape de união e de confraternização dos confrades de Lyon e região, em 1861, reunião do movimento espírita de unificação daquele tempo, com a presença física, entre eles, do próprio Allan Kardec, nascido também em Lyon, tenham convivido ou estado presentes com os mártires daquela época ou, talvez, através da reencarnação, ter sido algum deles, no dizer do espírito Erasto. Meus amigos, se o Altíssimo, por efeito de sua infinita misericórdia, permitisse que a lembrança do passado pudesse brilhar um instante em vossa memória entorpecida, recordar-vos-ieis dessa época, ilustrada pelos santos mártires da Pleiade Leonesa. O espírito Erasto refere-se aos mártires cristãos de Lyon, cidade fundada pelos romanos em 43 a.C., e que, naquele tempo, chamava-se Lugdunum, capital da Gália Lugdunense, à época, colônia romana, hoje território da França, situada na confluência de dois rios, o Ródano e o Saône. Sob o império de Marco Aurélio, 161-180, e de outros imperadores romanos, anteriores e posteriores, os cristãos foram martirizados, principalmente no ano 177 da era cristã, quando foram flagelados e cruelmente perseguidos em Lyon, Viena e arredores. Viena ou Vienne é uma cidade da França, próxima de Lyon. Preferimos particularmente a grafia original Vienne, para não confundir com Viena, capital da Áustria, embora ambos os nomes estejam corretos. Os mártires cristãos, em geral, deram as suas vidas em holocausto pela verdade e por amor a Jesus, especialmente nos 3 primeiros séculos do cristianismo, em várias cidades de diversos países. Os mártires de Lyon e de Vienne, em particular, moravam na cidade e nos arredores de Lugdunum, capital da Gália Lugdunense, colônia romana à época, hoje França, capital situada na foz dos rios Saône e Ródano. Lyon, Lugdunum, a cidade dos mártires. Lugdunum era o antigo nome latino de Lyon, conhecida hoje como a cidade dos mártires, onde a maioria desses cristãos foi martirizada, principalmente no ano 177 da era cristã, quando foram flagelados e cruelmente perseguidos por professar e praticar a fé cristã, conforme as elucidações do espírito Erasto, jornal Mundo Espírita. Além da referida Gália Lugdunense, existia a Gália Narbonense e a Gália Aquitânia, conhecidas como as célebres Três Gálias. O extraordinário livro Ave, Cristo descreve a grande importância da cidade de Lyon, no contexto histórico, geográfico, político e social. Lyon, pela sua admirável posição geográfica, desde a ocupação do procônsul Munácio Planco, tornará-se expressivo centro político-administrativo do mundo gaulês. Para ela convergiam diversas estradas importantes, convertendo-se, por isso mesmo, em residência quase que obrigatória de numerosas personalidades representativas da nobreza romana. Vipsânio Agripa, o genro de Otávio, fortalecera-lhe a situação privilegiada, ampliando-lhe as vias de comunicação. Áulicos da corte de Cláudio haviam construído nela magníficos palácios. As ciências e as artes, o comércio e a indústria aí floresciam com imensa vitalidade. Dentro de seus muros, reuniam-se, anualmente, junto do famoso altar de Roma e Augusto, as grandes assembleias do Concilium Galliarum, no qual cada cidade das Três Gálias possuía o seu representante. Dolorosos testemunhos dos primeiros cristãos. Realmente, foram muitas as torturas e os suplícios sofridos por esses primeiros cristãos, também chamados cristãos primitivos, cujos testemunhos dolorosos foram registrados nos anais da história. Mas foram ainda maiores os testemunhos heróicos desses mártires ante toda espécie de arbitrariedades, ora dos governos ditatoriais, ora do próprio povo não cristão, suportando dores indescritíveis com muita dignidade e dando o exemplo cristão diante de injúrias, maus tratos, rapinas, acusações infundadas, assaltos, insultos, golpes, arrestos arbitrários, tormentos, execuções sumárias, calúnias, chicotadas, humilhações, lapidações, decapitações, etc. Também foram jogados às feras expostos ante milhares de pessoas em anfiteatros, tribunais e arenas, ou acorrentados a cadeiras de ferro, onde seus corpos, ao calcinar-se, lançavam um forte cheiro de carne queimada. Foram crucificados, encarcerados, degolados, queimados vivos, torturados em calabouços infectos, tendo as mãos e os pés presos e o corpo esticado,
morrendo muitos por asfixia dentro das prisões, onde também passaram sede e fome, sem maldizer aos seus verdugos, inclusive perdoando-os no instante da morte, a fim de viverem o verdadeiro cristianismo e poder gritar livremente: somos cristãos! Apesar de todos esses testemunhos dolorosos, demonstravam seu imenso valor, sua grande devoção e coragem ao continuar lutando, orando e resistindo, sem renegar a fé em Jesus. Os seguidores de Jesus, nas Gálias, não obstante todos os reveses da imensa luta, persistiram na fé, valorosos e invictos. Como os druidas, seus heróicos antepassados, procuraram as florestas para os seus cânticos de louvor a Deus. Depois do trabalho de cada dia, marchavam à noite, rumo ao campo amigo e silencioso, em cujas catedrais de arvoredo, sob o firmamento estrelado, oravam e comentavam as divinas revelações, como se respirassem, por antecipação, as alegrias do reino celeste. Ave, Cristo. Registra as perseguições do ano 177. Além da historiografia mundial, a literatura espírita registra esse grande sacrifício, feito por amor aos ensinos de Jesus, na vivência do elevado ideal cristão exarado no seu Evangelho. O Espírito Emmanuel IV relata um dos episódios mais comovedores, que lembra a visita espiritual de alguns dos mártires cristãos de Lyon, flagelados no ano de 177, no momento da morte do patriarca cristão Apio Corvino, que se encontrava em agonia, após ter sido apunhalado por um inimigo do cristianismo. Enquanto ele é amparado nos seus últimos instantes pelo protagonista da obra, Quinto Varro, tem a seguinte visão espiritual: como é linda a nossa verdadeira pátria! E, voltando-se com brandura para o moço em lágrimas, concluiu: eis a cidade de nosso Deus. Nesse instante, contudo, o corpo do patriarca foi sacudido por uma onda de vida nova. Seu olhar, que empalidecera, devagarinho, voltou a possuir estranho brilho, como que reanimado por milagrosa força. Denunciando uma alegria desvairada, bradou: abriu-se o grande caminho. É Átalo que vem. Ó meu Deus, como é sublime o carro de ouro! Centenas de estrelas brilham. Ó! É Átalo imaturo, Santo e Alexandre. Alcibíades e Pontico. Pontimiana e Blandina. Neste ponto há uma nota original de rodapé, a oitava, de autoria do Espírito Emmanuel. O agonizante recebia a visita espiritual de alguns dos mártires cristãos de Lyon, flagelados no ano de 177. Nota do autor espiritual, Emmanuel. O ancião ensaiava o gesto de quem se dispunha a cair de joelhos, totalmente esquecido da presença de Varro e da precariedade da própria condição física. Ó Senhor! Quanta bondade! Não mereço. Sou indigno. Continuava dizendo, em voz arrastada. O pranto escorria-lhe agora dos olhos inexplicavelmente revigorados, contudo Varro, cuidadosamente, reconduziu-o ao leito manchado de sangue. Algumas páginas antes, a pena magistral do Espírito Emmanuel fizera referência às cruéis perseguições do ano 177, nomeando outros mártires de Lyon, que deram a vida em holocausto pela verdade. Eram realmente cristãos corajosos, agora reunidos em desconfortável choupana, a desmantelar-se na estrada de Hóstia, compondo uma pequena assembleia de adeptos que havia se formado na sala simples, para escutar a Corvino, velho pregador de Lyon. O Espírito Emmanuel registra em sua nota de rodapé número 3. No tempo da dominação de Roma, nas Gálias, o nome da cidade de Lyon era Lugdunum. Apio Corvino, o pregador de Lugdunum, era também um grande cristão gaulês, que naquele momento se despedia dos cristãos de Roma, e do qual há a seguinte valiosa informação histórica. Na mocidade, foi contemporâneo de Átalo de Pérgamo, admirável herói entre os mártires gauleses. Corvino conta mais de 70 anos, mas, segundo as impressões gerais, é portador de um espírito juvenil. Um pouco mais adiante, complementa o sábio Espírito Emmanuel, ao referir-se a Quinto Varro. Com surpresa, foi informado de que as despedidas do grande cristão gaulês não se realizariam naquela noite, sim, na seguinte. Corvino achava-se, desse modo, à disposição dos amigos para um entendimento familiar. Não havia, porém, outro assunto mais fascinante para o grupo que as reminiscências das perseguições de 177.
Os tormentos dos cristãos lioneses eram narrados minuciosamente pelo nobre visitante. Enquanto o círculo ouvia, estático, o ancião das Galhas recordava, com prodigiosa memória, os mínimos acontecimentos. Repetia os interrogatórios efetuados, incluindo as respostas inspiradas dos mártires. Reportava-se as preces ardentes dos companheiros da Ásia e da Frígia que, piedosamente, haviam socorrido as comunidades de Lyon e Viena, nota número 4 de Emanuel, cidade da França, próxima de Lyon. Falava, entusiasmado, da imensa caridade de Vétio Epágato, o abnegado senhor que renunciara à nobre posição que desfrutava, a fim de converter-se em advogado dos cristãos humildes. Inflamava-se-lhe o olhar, comentando a estranha coragem de Santo, o diácono de Viena, e o heroísmo da débil escrava Blandina, cuja fé confundira o ânimo dos carrascos. Pintou a alegria de Potino, o chefe da igreja de Lyon, cruelmente ultrajado e espancado na rua, sem uma palavra de revolta, aos 90 anos de idade. Por fim, deteve-se com misteriosa alegria, aljofrada de lágrimas, nas aventuras e tormentos de Átalo de Pérgamo, que lhe fora o iniciador da fé. Relacionava todos os pormenores dos suplícios a que se submetera o venerável amigo. Lembrava-se da dilação havida no processo, em razão da consulta do propretor a Marco Aurélio, e demorava-se na descrição dos últimos sofrimentos do grande cristão, esmurrado, chicoteado, atado à cadeira de ferro encandecido, e finalmente degolado, em companhia de Alexandre, o devotado médico frígio que, em Lyon, oferecerá ao Senhor admirável testemunho de fé. Novas perseguições nos anos 202 e 217. O autor espiritual continua registrando em Ave, Cristo. Novas e cruéis perseguições aos cristãos primitivos, no ano 217, isto é, 40 anos depois dos terríveis assassinatos em massa de 177. Descreve o contexto político, histórico e social da referida época. Ao tempo de Bassiano Caracalla, a quem servirá de berço, Leão alcançara imenso esplendor. O novo César, por várias vezes, dispensara-lhe graças especiais. A corte aí se reunia, frequentemente, em jogos e comemorações. Contudo, apesar da proteção que o imperador concedia ao torrão pátrio, a cidade guardava, ainda em 217, dolorosas e vivas reminiscências da matança de 202, determinada por Séptimo Severo. Anos depois do triunfo sobre o general Décio Clódio VII Albino, o eleito das legiões da Bretanha, morto em 197, instigado por seus conselheiros, o vencedor de Pessênio Níger promulgou um edito de perseguição. Autoridades inescrupulosas, depois de senhorearem o patrimônio de todos os cidadãos contrários à política dominante, realizaram tremenda carnificina de cristãos, dentro da cidade de Lyon e nas localidades vizinhas. Milhares de seguidores do Cristo haviam sido flagelados e conduzidos à morte. Por vários dias perdurou a perseguição, com assassínios em massa. Postes de martírio, espetáculos de feras, cruzes, machados, fogueiras, lapidações, chicotes e punhais, sem nos reportarmos as cenas de selvageria para com mulheres e crianças indefesas, foram postos em prática por tropas inconscientes. Durante a matança, Ireneu, o grande bispo e orientador da coletividade evangélica da cidade, foi torturado, com todos os requintes da violência perversa, até ao último suspiro. Nascido na Ásia Menor, fora aprendiz de Policarpo, o abnegado e muito venerado sacerdote de Esmirna, que, por sua vez, havia recebido a fé por intermédio do apóstolo João, o evangelista. Ireneu dedicara-se a minuciosas observações da Escritura. Manejando o grego e o latim com grande mestria, escreveu expressivos trabalhos, refutando os adversários da Boa Nova, preservando as tradições apostólicas e orientando os diversos serviços da edificação cristã. Emanuel também faz alusão a outros mártires do cristianismo primitivo, agora citados pelo cristão Lucano Vestino, antigo presbítero refugiado na sua singela residência, que era um casebre onde se reuniria uma assembleia de oração, na qual, por causa do medo e das terríveis perseguições, começaram a surgir, entre os prosélitos, manifestações de apostasia, isto é, de abandono, renegação e renúncia à fé cristã. A reunião evangélica, no domicílio de Vestino, caracterizava-se por indefiníveis apreensões. Apenas 20 companheiros participavam do culto.
Muitas famílias, aparentemente devotadas ao Evangelho, haviam fugido. A Igreja de Leão, tantas vezes amargamente provada, conhecia a extensão da violência romana. Entre os prosélitos que não haviam desertado, começaram a surgir manifestações de apostasia. Em razão disso, somente os espíritos bastante valorosos na fé animavam-se a enfrentar a nova perseguição que se esboçava, infalível. Vestino, tomando a palavra, formulou sentida prece e leu, nos apontamentos sagrados, a excelsa recomendação do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Evangelho do Apóstolo João, capítulo 14, versículo 1. Meditando o versículo, ergueu a voz e comentou, inflamado de confiança: Meus amigos, acreditamos que a hora é das mais significativas para a nossa família espiritual. Simpatizantes de nossa causa, funcionários do governo, avisam-nos que a opressão romperá, cruel. Nossa fé, tantas vezes selada com o sangue dos nossos antepassados, provavelmente nos reclamará o testemunho de sacrifício. Olhemos para a vida de mais alto. Quando o Mestre nos convidou à fortaleza, prevenia-nos quanto às atribulações que nos sitiariam no tempo. Depois desse inolvidável relato, continuemos nossos estudos. Observemos os nomes dos mártires de Lyon e de Vienne, seus martirológios, introduzindo antes os mártires citados por Emmanuel em Ave, Cristo. Também pouco conhecidos, sendo este um dos objetivos princípios do nosso estudo. A citação meritória e exemplar desses homens e mulheres silenciosos, que construíram as bases do cristianismo com seu próprio testemunho, espelhados no exemplo sublime do Mestre Jesus. Calma, coragem, fidelidade e amor. Os nomes desses mártires cristãos são proferidos por Lucano Vestino, ante a visão espiritual que ele mesmo descreve diante da pequena assembleia, registrando, como médium vidente, a presença de espíritos venerandos do cristianismo redivivo e dos seus continuadores. Não se turbe o nosso coração. Os que se amam, em Cristo, moram acima da separação e da morte. Nesse instante, porém, Vestino ergueu a fisionomia serena, inundada por traços de uma aventura ignorada na terra, e continuou a falar. Nosso recinto permanece gloriosamente visitado pelos mártires que nos antecederam. E, com a voz quase embargada pelo pranto, nascido da alegria em que se lhe desabotava o coração, prosseguiu. Ofuscam-me o olhar com a bendita luz de que se vestem. À frente, entrou Ireneu, o nosso pastor inesquecível, trazendo nas mãos um rolo resplendente. Depois dele, outros amigos espirituais, glorificados no reino, penetraram nossa porta, com sorrisos de amor. Vejo-os a todos. Conheço-os, de minha primeira mocidade. São velhos companheiros nossos, trucidados ao tempo dos imperadores Séptimo Severo e Caracalla. Aqui se encontram Ferréulo e Ferrúcio, com radiantes auréolas, a começarem da boca, lembrando o suplício da língua que lhes foi violentamente arrancada. Andiolo, o valoroso subdiácono, traz sobre a fronte um diadema formado de 4 estrelas, recordando a flagelação da cabeça, partida em 4 partes pelos soldados. Félix, a quem subtraíram o coração vivo do peito, traz no tórax um astro irradiante. Valentiniana e Dinócrata, as virgens que suportaram pavorosos insultos dos legionários, envergam túnicas alvinitentes. Lourenço, Aurélio e Sofrônio, 3 rapazes com os quais brinquei em minha infância e que foram varados por espadas de pau, são portadores de palmas liriais. Outros chegam e nos saúdam, vitoriosos. Ireneu aproxima-se de mim e destaca um dos fragmentos do rolo de luz. Recomenda-me a leitura em voz alta. Finalmente, voltemos a Paulo de Tarso, a quem Erasto tanto amou e ajudou, e de quem tomou o salutar costume de escrever epístolas, agora para os espíritas. O apóstolo dos gentios é citado pelo próprio Espírito Emmanuel, que, no ápice do livro mencionado, registra com a sua habitual emoção e mestria. Vestino faz breve pausa e exclama, admirado. Ah! É a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Com voz entrecortada pela emoção, passou a ler. Em tudo somos atribulados,
mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a sua gloriosa vida se manifeste igualmente em nós, 2 aos Coríntios capítulo 4, versículos de 8 a 10. Em seguida, a curto intervalo, anunciou: comunica-nos o amado orientador que a nossa hora de testemunho está próxima. Pede-nos calma, coragem, fidelidade e amor. Nenhum de nós será lançado ao abandono. Alguns terão a morte adiada, mas todos conheceremos o cálice do sacrifício. Após ligeira pausa, notificou que os visitantes cantavam um hino de graças, em louvor ao Mestre Amantíssimo. Relação dos 50 mártires de Lyon e de Vienne. Com referência aos mártires lioneses, e a vários outros, alguns dos quais estão inscritos na geografia cristã, podemos citar os que seguem, nomes que destacamos com letra negrita, reforçando igualmente aqueles que já foram mencionados, colocando, entre parênteses, outras alcunhas nacionais ou estrangeiras pelas quais são conhecidos, ou seus nomes originais latinos. Damos, juntamente com alguns dados biográficos históricos, a relação dos 50 mártires de Lyon e de Vienne, por ordem alfabética, a fim de serem melhor localizados, apesar dos mártires serem mais, estes são os mais citados, aos quais deveremos somar os referidos acima pelo Espírito Emanuel. 1. Albina, Albine, mártir decapitada em Lyon. 2. Alcibíades, Alcibíade, mártir decapitado. 3. Alexandre, Alexander, médico da Frígia, crucificado em Lyon. 4. Alomnia, mártir da Pleiade Leonesa. 5. Antônia, Antonie, martirizada na prisão. 6. Apolonius, Apolônio, Apollon ou Apolônio, martirizado na prisão. 7. Ariseus, Ariceu, Arécio ou Aristeu, martirizado na prisão. 8. Átalo, Atalo, Atálio ou Atalo, originário de Pérgamo, martirizado na arena. 9. Ausonia, Ausone, Ausonia ou Ausona, martirizada na prisão. 10. Bíblida, Biblis ou Biblides, que, por medo das torturas, primeiramente renegou sua condição de cristã, mas depois, caindo em si, recompôs-se e aceitou de novo a sua fé, sendo decapitada. 11. Blandina, ou Blandine, a frágil escrava que, apesar da fraqueza do seu corpo, dilacerado e aberto em feridas, resistiu de forma valorosa às torturas realizadas pelos soldados e verdugos que a golpeavam, os quais ficaram extenuados pela resistência prolongada e pela sua coragem, virtudes com as quais ela enfrentou o martírio até a sua morte na arena. 12. Cominus, Comino ou Comminus, decapitado. 13. Cornélios, ou Cornélio, martirizado na prisão. 14. Domna, martirizada na prisão. 15. Elpa, Elpis, Elpis ou Elpis, decapitada. 16. Emília, ou Emily, martirizada na prisão. 17. Epipódio, Epipode, Episódio ou Epípodo, decapitado. 18. Filomeno, Filomeno, Filuminus ou Filumnio, decapitado. 19. Geminiano, Geminianus, Geminien ou Geminiano, martirizado na prisão. 20. Germino, Gêmino, Geminus ou Gemino, decapitado. 21. Grata, mártir da falange leonesa. 22. Irineu, Irene ou Ireneio, o valente bispo leonês, Ásia Menor, 630, Lyon, 202, torturado e martirizado de modo cruel no ano 202, durante uma nova matança de cristãos em Lyon e arredores, agora sob o imperador Séptimo Severo, 193, 211. Irineu foi aprendiz do abnegado cristão Policarpo, Esmirna, C69, idem, 155, sacerdote que, ao seu turno, fora discípulo do apóstolo João Evangelista, que parece ser o guia espiritual João, referido pelo Espírito Erasto na Revista Espírita de outubro de 1861. 23. Jamnica, Yamnica ou Jamnique, martirizada na prisão. 24. Josino, ou Iosinus. 25. Júlia, Diúlio ou Iulia, martirizada na prisão. 26. Júlio, ou Iulius, decapitado. 27. Justa, Iusta ou Juste, martirizada na prisão.
28, Macário, Macário ou Macarius, decapitado. 29, Materna, ou Materne, decapitada. 30, Maturus, Maturo, o recém-convertido, martirizado na arena. 31, Octuber, Octobre ou Octubre, decapitado. 32, Pompeia, Pompeia ou Pompeia, decapitada. 33, Pontico, Ponticus, jovem de 15 anos, martirizado na arena. 34, Pontimiana, Potamia ou Postomiana, decapitada. 35, Potino, Fótin, Fotino ou Fotino, considerado o primeiro bispo de Lyon, cruelmente ultrajado e golpeado na rua, no ano 177, morrendo algumas horas depois, martirizado na prisão, aos 90 anos. Nasceu antes do ano 87 e foi um dos primeiros membros daquela comunidade, enfrentando o martírio com grande valor. Apesar da sua fraqueza corporal, Irineu sucedeu-o, primeiramente como presbítero e depois como bispo de Lyon, de 189 até sua morte em 202. 36, Primus, ou Primo, decapitado. 37, Quárcia, Quartia, Quarta ou Coarra, decapitada. 38, Ródana, Rodana ou Rodana, decapitada. 39, Rogácia, Rogata, decapitada. 40, Séptimo, mártir da Falange de Lyon. 41, Sanctus, Santos ou Santo, diácono de Vienne, martirizado na arena. 42, Silvio, Silvius, decapitado. 43, Titus, Tite ou Tito, martirizado na prisão. 44, Trófima, Trofime ou Trofima, martirizada na prisão. 45, Ulvio, Ulpius ou Ulpio, decapitado. 46, Vétio Epágato, Vécio Epágato, advogado dos cristãos perseguidos. 47, Vidal, Vitalis ou Vital, decapitado. 48, Zacarias, o presbítero. 49, Zóricos, Loticus, Zotique ou Zótico, martirizado na prisão. 50, Zósimos, Losime, martirizado na prisão. Nosso intuito, nesse pequeno censo da incúria humana, é poder observar que sempre há justiça nas leis da reencarnação e que sempre resgatamos nossos feitos, que também gozamos da ventura das boas ações, principalmente nos conscientizar que hoje a maior luta se dá conosco mesmo, vencendo as chagas da humanidade com orientado pelo benfeitor Emanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho e a vaidade. E uma grave observação que esses nobres espíritos mencionados, marcharam para seu Calvário com a grandeza da fé em Cristo Jesus, portanto, é necessária a coragem da fé e mérito para ser um mártir do Cristo. Nós espíritos em aprendizado devemos cultivar a humildade de servir nas pequeninas provas e expiações íntimas, sendo melhores com o nosso próximo, não permitindo mais os erros graves que tanto nos atrasaram a caminhada para Deus. Carta dos Cristãos de Vienne e de Lyon às igrejas da Ásia e da Frígia, e outras fontes. Vários detalhes do martirológio cristão e dos diversos nomes dos mártires lioneses encontram-se no célebre livro do historiador e pai da Igreja, Eusébio de Cesareia, intitulado História Eclesiástica, obra que conservou para a posteridade a histórica Carta dos Cristãos de Vienne e de Lyon às igrejas da Ásia e da Frígia, documento importantíssimo escrito pelos sobreviventes da matança lionesa. Em Personagens da Boa Nova, lemos que toda a classe de recursos foi utilizada contra os seguidores de Jesus, elencando as terríveis calúnias espalhadas entre o povo, os soldados e tribunos, incitando-os contra os cristãos perseguidos. Sua presença passou a não ser tolerada em parte alguma, nem nos banhos, nem no foro, nem no mercado. Contra eles se levantaram acusações de que cometiam infanticídios, que se banqueteavam com carne humana, enfim, que praticavam incestos e toda a sorte de crimes. Outra bibliografia sobre o assunto em pauta, que tem fontes escassas, é o Livro dos Mártires, que relata as várias perseguições aos cristãos durante os 3 primeiros séculos da era cristã, ressaltando que muitos de nós somos cristãos graças ao valor, à devoção e ao sacrifício desses cristãos primitivos, apesar do poder tirânico e invejoso que imperava no tempo da Igreja primitiva. Relembramos os dizeres históricos do Espírito Erasto, ao citar a São Euquério, Eucher, em francês, teólogo e bispo de Lyon, 370-449, e a São Gregório de Tours, C. 538, 594, historiador da Igreja,
dos francos, da Auvergne, região do sul da França, e bispo de Tours, que também listou os mártires de Lyon e de Vienne para a posteridade. Também vos lembraríeis de que vários dos que me ouvem regaram com seu sangue a terra leonesa, esta terra fecunda que Eucher e Gregório de Tours chamaram a pátria dos mártires. Além da mencionada obra Ave, Cristo. O notável volume Cartas e Crônicas, pelo espírito Humberto de Campos, irmão X, registra as tristes consequências da matança leonesa do ano 177, relatando a tragédia no circo, crônica que faz referência a vários responsáveis pelo martírio dos cristãos de Lyon, que, através da reencarnação, resgataram em dolorosa expiação, no incêndio de um circo em 17 de dezembro de 1961, em Niterói no estado do Rio de Janeiro, no qual foram calcinados pelo fogo devorador, na terrível tragédia que comoveu o Brasil e o mundo. Allan Kardec e a reencarnação do mártir Jean Hus. Não poderíamos deixar de citar, entre os mártires leoneses, ao próprio codificador do Espiritismo, Allan Kardec, de 1804 a 1869, nascido em Lyon, cidade dos mártires, que foi um glorioso mártir cristão no século XV, queimado vivo na sua reencarnação como Jean Hus, de 1369 a 1415, em holocausto pela verdade e pelo amor ao Cristo. No ano de 2015, cumpriram-se 600 anos da desencarnação desse reformador tcheco. Portanto, a presença física e moral de Allan Kardec em Lyon, em 1861, por ocasião da segunda viagem espírita do codificador à sua terra natal, é realmente muito significativa, fato que voltaria a repetir-se na terceira e mais extensa viagem espírita em 1862, quando, além de Lyon, visitaria cerca de 20 localidades em roteiro de difusão espírita, participando em mais de 50 reuniões doutrinárias e percorrendo 693 léguas, 3.862 quilômetros, aproximadamente, durante 7 semanas de viagem, em parcos e precários transportes da época, levando a doutrina nascente ao interior da França e, posteriormente, ao exterior, 1864. Vivência íntima dos ensinos cristãos espíritas. Atualmente, nós, os cristãos espíritas da última hora, não temos a necessidade de enfrentar o doloroso sacrifício físico diante das feras exteriores no circo, mas urge que enfrentemos o difícil desafio perante as feras da nossa alma, hoje conhecidas com os nomes de egoísmo, orgulho, vaidade, intolerância, violência, inveja, que são graves defeitos geradores de intrigas, maledicências, infelicidades, desavenças, que devemos combater com as armas da caridade, da humildade, da modéstia, da não violência, do autoconhecimento, da benevolência, da educação do ser integral, enfim, do amor em ação. Por isso os bons espíritos nos recomendam, nesta transição planetária em que vivemos, o cultivo diário da fé, da coragem, da calma, da fidelidade e do amor, magnas virtudes que fazem tanta falta nestes dias de perturbações e de variadas violências, internas e externas, onde também deveremos ter a máxima coragem de abraçar a própria cruz, como verdadeiros mártires do bem. Finalmente, ao lembrar-nos dos valorosos mártires de Lyon, tomados de grande emoção, repetimos a comovedora frase que os mártires cristãos proferiam nas arenas dos circos e nos anfiteatros romanos, antes de enfrentar as feras que destroçariam seus corpos, mas que nada podiam fazer com as suas elevadas e imortais almas. Ave, Cristo! Os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Observemos o que diz Santo Agostinho sobre sermos mártir no Espiritismo. Os mártires do Espiritismo. A propósito do questionamento sobre os milagres do Espiritismo que nos haviam proposto e de que tratamos no último número, também nos propuseram esta pergunta. Os mártires selaram com sangue a verdade do cristianismo. Onde estão os mártires do Espiritismo? Tendes mesmo muito interesse em ver os espíritas sobre a fogueira ou lançados às feras? Isto leva a supor que não vos faltaria vontade, caso isso ainda fosse possível. Quereis a fina força pôr o Espiritismo no nível de uma religião. Notai, porém, que ele jamais pretendeu isso, que jamais se arvorou em rival do cristianismo, do qual se declara filho, que ele combate os seus mais cruéis inimigos, o ateísmo e o materialismo. Afirmamos, uma vez mais, que ele é uma filosofia que repousa sobre as bases fundamentais de toda a religião e sobre a moral do Cristo.
Se renegasse o cristianismo, ele se desmentiria, suicidar-se-ia. São os seus inimigos que o mostram como uma nova seita, que lhe deram sacerdotes e alto clero. Estes gritarão tantas e tantas vezes que é uma religião, que a gente poderia acabar acreditando. É necessário existir uma religião para ver seus mártires? A ciência, as artes, o gênio, o trabalho, em todos os tempos não tiveram os seus mártires, assim como todas as ideias novas? Não ajudam a fazer mártires os que apontam os espíritas como condenados, como pares a cujo contato se deve fugir, que assulam contra eles a população ignorante que chegam até a lhes roubar os recursos do trabalho, esperando vencê-los pela fome, na falta de bons argumentos. Bela vitória, se triunfassem, mas a semente está lançada e germina em toda a parte. Se é cortada num lugar, brotem 100 outros. Tentai então ceifar toda a terra, mas deixai que falem os espíritos que se encarregaram de responder à pergunta. Pedistes milagres. Hoje pedis mártires. Já existem os mártires do espiritismo. Entrai nas casas e os vereis. Pedis perseguidos. Abri o coração desses fervorosos adeptos da ideia nova que lutam contra os preconceitos, com o mundo, e frequentemente até com a família. Como seus corações sangram e se dilatam, quando seus braços se estendem para abraçar um pai, uma mãe, um irmão ou uma esposa e não recebem a paga do carinho e dos transportes, mas sarcasmos, desdém e desprezo. Os mártires do espiritismo são os que a cada passo escutam estas palavras insultuosas, e louco, insensato, visionário. E durante muito tempo terão que suportar essas afrontas da incredulidade e outros sofrimentos ainda mais amargos. Entretanto, a sua recompensa será bela, porque se o Cristo mandou preparar um lugar soberbo aos mártires do cristianismo, o que prepara aos mártires do espiritismo será ainda mais brilhante. Os mártires da infância do cristianismo marchavam para o suplício, corajosos e resignados, porque não contavam sofrer senão dias, horas ou o segundo do martírio, aspirando à morte como única barreira para viver a vida celeste. Os mártires do espiritismo não devem nem mesmo aspirar à morte. Devem sofrer tanto tempo quanto praz a Deus deixá-los na terra e não ousam julgar-se dignos dos puros gozos celestes logo que deixem a vida. Oram e esperam, murmurando baixinho palavras de paz, de amor e de perdão aos que os torturam, esperando novas encarnações nas quais poderão resgatar passadas faltas. O espiritismo elevar-se-á como um templo soberbo. A princípio os degraus serão difíceis de subir. Mas, transpostos os primeiros degraus, bons espíritos ajudarão a vencer os outros até o lugar simples e reto que conduz a Deus. Ide, filhos, pregar o espiritismo. Pedem mártires. Vós sois os primeiros que o Senhor marcou, pois sois apontados a dedo e sois tratados como loucos insensatos, por causa da verdade. Eu vos digo, entretanto, que em breve chegará a hora da luz e então não mais haverá perseguidores nem perseguidos. Sereis todos irmãos e o mesmo banquete reunirá opressores e oprimidos. Santo Agostinho. Comentários finais. Observamos através de uma passagem mediúnica do venerando apóstolo do amor e da mediunidade Francisco Cândido Xavier, que as palavras do Cristo são a expressão da verdade e sempre se cumprem. Pois nosso Senhor Jesus Cristo jamais faria uma promessa que não estivesse ao seu alcance cumprir. E que a fé imaculada vivida na experiência física nos transporta aos paramos do infinito, somente onde reside o amor. O espírito mais iluminado que o Chico já viu. O Chico contava que o espírito mais iluminado que ele tinha visto em toda a sua vida foi um jovem soldado romano. Este foi acusado pelas autoridades da época de esconder Jesus quando ele desapareceu por uns dias, foi levado, acusado e condenado pelos próprios colegas soldados. Ele era cristão e com certeza sabia onde Jesus tinha se escondido, foi levado ante a autoridade desassombrado como todo jovem de 18 anos quando foi perguntado: "Onde está Jesus? Você sabe onde Jesus se escondeu?" E Chico, em lágrimas contava essa história, que Emanuel contou a ele, e o Chico teve a visão da história em transe mediúnico de desdobramento. O soldado imediatamente diz: "Queres saber onde encontrar Jesus? Pois ele está aqui no meu coração." Sem pensar duas vezes a autoridade disse: "Ah é? Pois então arranquem-lhe o coração."
E ali mesmo os soldados com uma faca, lhe arrancaram o coração, com ele ainda vivo. O jovem romano cristão, cai, naturalmente, morto. Mas, quando Emanuel contou essa história para o Chico, de repente Chico ficou momentaneamente cego, devido tamanha luminosidade irradiada do peito do rapaz, que se fez presente em seu quarto. A luz que saía do coração, que faltava ao soldado, era tão tremenda, que o Chico olhou pela janela, e todo o quarteirão, até onde ele podia alcançar, estava iluminado com uma intensa luz dourada. Extraordinária. O Chico contava. Foi o espírito mais iluminado que eu vi em toda a minha vida, porque ele havia tido o coração arrancado, já que ali era a morada de Jesus. Estar com Jesus é a maior bênção que podemos desejar de Deus nosso Pai, pois mesmo que o corpo físico pereça, com nosso Senhor Jesus Cristo, todos viveremos a felicidade de estar com Ele, que é o caminho à verdade e à vida. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Lindos casos de Chico Xavier, estudo do emérito confrade espírita Ramiro Gama, lição 160. Os valorosos e quase esquecidos mártires de Lyon, primeira parte, por Henrique Elísio Baldovino, Mundo Espírita, Federação Espírita do Paraná. Revista Espírita e Jornal de Estudos Psicológicos. Allan Kardec. Tradução de Júlio Abreu Filho, outubro 1861, páginas 319, 324. Edicel, 1950. Revista Espírita, Periódico de Estudos Psicológicos, ano 1861. Tradução do francês para o espanhol de Henrique Elísio Baldovino. Pesquisa sobre Erasto, discípulo de São Paulo. Nota do tradutor número 413 de 1861, ano 4, www.ceane.com.ar fecha parênteses. CIA, Confederação Espiritista Argentina, Buenos Aires, IFE, Federação Espírita Espanhola, Málaga, Espanha. Brasília, DF, ed. 6 CIA-FE, 2016. Mundo Espírita. Os valorosos e quase esquecidos mártires de Lyon. Artigo de Henrique Elísio Baldovino. Primeira parte. Curitiba, FEP, agosto 2016. Ave, Cristo. Pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido. Primeira parte, capítulos 02, 03, 04, 05, Rio de Janeiro, FEB, 1983. FEP. Personagens da Boa Nova. Capítulos 29, Ó Pregador de Lugdo Num Lápio Corvino, página 227. Curitiba, FEP, e 2010. História Eclesiástica. Eusébio de Cesareia. Texto, versão espanhola, introdução e notas de Argimiro Velasco Delgado, OP, Madrid, Espanha. Biblioteca de Autores Cristãos, BAC Seleções, e 2010. FEP. Personagens da Boa Nova. Capítulo 37, Os Mártires de Lyon, p. 275. Curitiba, FEP, e 2016. Foxe, John. O Livro dos Mártires. John Foxe. Preparado por W. Grinton Bell e traduzido por Almiro Pizeta. 3, edição, 10ª reimpressão, 2013. Capítulo 1, p. 27, 33. São Paulo, Mundo Cristiano, e 2005. Cartas e Crônicas. Pelo Espírito Irmão X, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 6, FEB, 1991. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 1862, abril. Dissertações Espíritas. Os Mártires do Espiritismo. Histórias de Francisco Cândido Xavier. Grupo Espírita Semeadores da Fé.